E no Jornal da Bandeirantes, gente, nós estamos recebendo o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para uma conversa com os nossos ouvintes aí sobre as questões mais importantes do país. Presidente, obrigado por atender o nosso convite. Claro que nós vamos começar falando sobre o momento em que estamos vivendo, né? A pior pandemia de gerações. Eu queria primeiro perguntar para o senhor quais são os erros e acertos que o senhor vê que foram cometidos, né, por administradores públicos, né, pela população em geral, até esse momento da pandemia. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer falar com vocês, até porque na pandemia eu fico em casa, de modo que tenho tempo disponível. Mas vamos lá. Para começar, erros e acertos. Acerto eu não sei se houve realmente. Nós temos um acerto estrutural, que é o SUS, que é uma boa coisa, que está organizado, está funcionando. Agora, houve um certo descaso quanto aos efeitos da pandemia. Eu me recordo, meus pais falavam muito da gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial, 1918. Depois disso, nunca mais houve uma moléstia com esse grau de virulência capaz de matar tanta gente tão espraiadamente pelo mundo. Então, houve um pouco de descaso no que diz respeito a tomar medidas de imediato. Até hoje há descaso. A gente vê pela televisão, pelos jornais, fotografias, muita aglomeração. E numa epidemia com esse alcance, essa abrangência, não basta que os governos atuem, cada um de nós tem que atuar também, tem que fazer o seu papel. E há um pouco de despreocupação que foi induzida pela própria despreocupação que o governo demonstrou. Portanto, o governo não esteve, a meu ver, à altura quando se descobriu que a coisa era grave, tinha que ter tido uma compostura maior e uma ação mais enérgica, no sentido de dizer, olha, cuidem-se, porque senão o bicho come. E é isso que está acontecendo. Ainda ontem eu vi os dados aqui, morreram mais de 1.000 pessoas no Brasil. É muita coisa por dia, né? Mesmo, e muito espalhado em todo o país. E as pessoas continuam se aglomerando. Vão às ruas, vão aos bailes, o que é pior ainda. Enfim, é difícil. E agora vem o verão, e no verão ficar em casa, para muita gente, é penoso. É isso. Presidente, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de saber o seguinte: essa pandemia, todos sabemos, é um fenômeno mundial, né? Todos os países estão enfrentando essa situação. Alguns países, deram bobeira, agiram mal no primeiro momento, até por não acreditar na extensão do problema. Mas o que a gente vê é uma situação muito semelhante em todos os continentes, né? De as pessoas um tanto atordoadas com relação a essa doença. O senhor acha que esses erros de subestimar a doença, que começou, aliás, pela OMS, que levou um mês para reconhecer a pandemia, né? Isso foi uma coisa geral? Deve-se a que isso? É o despreparo dos governantes de uma maneira geral? O que o senhor acha que aconteceu? Porque a gente ainda tem dificuldade de entender isso, né? Eu também tenho dificuldade de entender, mas veja, na Europa que pegou um susto grande, né? Mas os governos atuaram. Para minha surpresa, Portugal é muito afetado, mas o governo atua. Nós aqui tivemos algum tempo para alertar a população. O próprio governo não acreditava muito, é uma gripezinha, não sei o quê. Não é uma gripezinha, é uma coisa que mata realmente, né? Você vê que nos Estados Unidos eles estão tentando reagir de uma maneira racional e é difícil. Então, eu não sou daqueles que ficam jogando pedra no governo por jogar pedra, não acho que seja esse o caso. Não acho que seja culpa do governo. Mas que houve um pouco de inércia na reação e das pessoas, houve. Houve muita leniência com relação às consequências desse vírus sobre a saúde das pessoas. É muito difícil dizer fiquem em casa. Para quem tem casa, como o caso nosso, que temos livros em casa e tal, ficar em casa é uma coisa. E para quem não tem casa? Para quem vive numa favela? Para quem vive numa casa de cômodos? Para quem vive em situação precária? É difícil. Então, quando tem um sol aberto, vai para a rua. E é perigoso. Quer dizer, é mais difícil para os mais pobres manterem uma atitude condizente com os desafios do momento que para os melhores assentados na vida. Mas o governo tem que olhar para isso também. E tem que dar exemplo. O que pode fazer um governo? Na parte de saúde, muita coisa. Está sendo feito, está tentando fazer. Mas na parte simbólica, que é tão importante quanto, tem que ter palavra. A questão de governo é palavra. Eu me lembro de uma
situação similar em minha intensidade, mas que eu tive que enfrentar, que foi o apagão. Bom, é uma coisa pavorosa para quem está no governo. E o apagão, o que é o apagão? Começa a descobrir que houve falha aqui, falha ali, falha não sei aonde. Você tem que falar com o povo. Tem que dizer, eu criei um gabinete de crise. Aqui a primeira reação dos governantes foi dizer que isso passa, não é nada, não tem importância. Está errado, é grave mesmo, tem que ter ação conjunta. Enfim, é fácil criticar, mas é difícil implementar. Eu acho que a imprensa tem um papel decisivo nesse momento, porque se não for a imprensa, o povo não se convence do que tem que fazer. E a imprensa, que eu digo, é televisão, jornal, rádio, tudo, estão muito ativos, estão tentando mostrar, estão até exagerando muitas vezes, o que é bom, porque tem que dar medo para as pessoas ficarem, cuidarem-se, porque senão não se cuidam, são descuidados. É isso, é um fenômeno social negativo. E mais, vai afetar emprego, está afetando já. E o governo vai fazer o quê? Vai salvar as contas públicas? Não tem como. Vai ter que gastar com quem? Com o povo. Pode haver roubo? Pode, mas não é necessário que haja, tem que combater. Não acho que seja a intenção do governo de roubar. O que acontece é que pode acontecer no meio do caminho e tem que evitar, a imprensa está ativa. Eu fiquei horrorizado agora no Rio, que havia desfalque em coisa de saúde. Isso realmente é o fim da picada, né? Nessa altura dos acontecimentos, prender gente porque tem acusações, pelo menos, de desfalque na área da saúde. Não pode. Nesse momento nós precisamos de ação coordenada e ação séria de todos, do governo e de cada um de nós. Pois é, presidente, até queria aproveitar a presença aqui do senhor conosco. Mais uma vez, obrigada por falar conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para usar a sua experiência de quem já viu muita coisa e de quem comandou o Brasil durante 2 mandatos seguidos, para lhe perguntar que espécie de saída o senhor enxerga agora. É um momento de angústia, é um momento em que os hospitais estão lotados, em que a Covid tem a sua crise agravada, e às vezes quando a gente está mergulhado ali no momento mais delicado, é difícil enxergar para onde a gente pode caminhar. Qual é o caminho que o senhor enxerga para a gente sair dessa encalacrada, presidente? Bom, eu não sou oráculo, não dizer o que eu acho, eu não sou médico. Mas eu acho que, diante da inexistência de modo de tratar de maneira eficaz, tem que vacinar. Vacinem-se. É a principal medida a ser tomada, tomar vacina. Estão tomando. Eu moro aqui entre o Pacaembu e Higienópolis, eu vejo a janela da minha sala, o movimento da Avenida Pacaembu, na direção do estádio ontem. Foi grande, foi enorme. A classe média está com medo, está se vacinando. É necessário que todos nos vacinemos. Eu sei que não é fácil, tem que obedecer as regras, segundo a classe de idade. A única vantagem de ter 90 anos, eu vou fazer agora, é isso. Você pode se vacinar logo. Você, pelo menos, tem a sensação de que isso te alivia. Mas não tem outro remédio, é vacina. Bom, e ao mesmo tempo tem que se resguardar. Então, não é só uma questão do governo, é uma questão das pessoas também. O governo tem um papel simbólico de dizer o que tem que ser feito. Mas cada um de nós tem também que dar a sua contribuição, tratar de se defender cada um, e ao defender cada um, defendendo a saúde de todos. E eu tenho uma preocupação grande, porque isso vai ter consequências de longo prazo. Esse é o ponto. Vai ter, porque vamos ter desemprego, já estamos tendo desemprego, é bem assustador, e leva tempo para recuperar. Aqui criou-se a ilusão inicial de que a recuperação ia ser num V, volta depressa. Não sei se vai ser num V. Não sei, depende da duração dessa pandemia, depende da capacidade que os governos tenham de retomar as aberturas no momento adequado. Abrir agora é matar mais gente, né? Então, fechar é levar ao desespero. Então, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, está difícil mesmo, né? É uma situação difícil que requer compreensão e solidariedade, ação do governo e compreensão da sociedade. Presidente, o senhor, é claro, o senhor já disse, não é especialista, não é médico e tal, mas o senhor foi presidente 2 vezes, foi gestor público, tem experiência, portanto, em tomar decisões num momento como esse, né? E eu gostaria de saber a sua opinião, porque assim, esse negócio de pandemia, de Covid, de vacinação, de lockdown, isso é meio que futebol, cada um tem uma opinião, né? Mas a sua opinião tem uma qualidade muito acima de todos, né, em razão da sua experiência. Eu me refiro à divisão que há
entre os que defendem a manutenção das escolas, das aulas presenciais e até de maneira híbrida, né, uma parte à distância, etc., e aqueles que acham que não, que tem que haver lockdown total nas escolas, que isso não pode, etc., e apesar do enorme prejuízo que isso vem provocando ao aprendizado, né, de gerações aí. Eu gostaria de saber a sua opinião. Qual a sua tendência, nesse caso específico da educação? O que é que o senhor recomendaria, digamos assim, ao gestor a quem caberá essa decisão? Ao ver o que está acontecendo agora, que é o incremento do número de mortes e de contágio, eu acho que nós temos que ir para o lockdown. Deve ser o mais curto possível, mas esse possível depende do que esteja acontecendo na saúde pública, na saúde das pessoas, né? Vai ter prejuízo com o lockdown? Claro que sim. Uma coisa é estudar na escola, outra coisa é ficar em casa. Para começar, para quem tem casa, porque quem não tem, mesmo tendo casa, criança, desorganiza a vida, você tem que forçá-los a estudar, mesmo em casa, é difícil, é mais complicado, vai haver perda de aprendizado, por isso eu disse que nós vamos pagar um certo preço por isso. Mas eu acho que preservar a vida é o dever nesse momento, de todos, né? De todos, e portanto eu sou favorável havendo aumento de mortalidade, de contágio, faça-se lockdown, não tem outro jeito, né? Agora, e tem que ser bem feito, né? Não adianta fazer pela metade, porque o vírus passa de um para o outro, né? A gente nem sabe muito bem quais são os graus de transmissão, transmissibilidade. Vê-se que agora é uma variante nova do vírus brasileiro, que mata mais gente. Eu vejo aí os indicadores que medem o número de pessoas mortas. Esse parece ser de mata mais gente. Maior razão para nós termos cuidado, para nós ficarmos em casa. Eu acho que tem que ter lockdown. Eu sei que vai haver perda com lockdown, mas a perda é uma área da vida. Tem que salvar vidas. Isso me parece que é fundamental. Presidente Fernando Henrique Cardoso está conosco no Jornal da Bandeirantes. Gente, eu queria mudar um pouquinho de assunto com o senhor e perguntar sobre a Petrobras, o preço do combustível, que é outro problema que o país enfrenta nesse momento, uma disparada, né, do preço da gasolina, do óleo diesel, o etanol também sobe na sequência desses aumentos, essa política de preços da Petrobras e a troca do comando da empresa pelo presidente da República. O presidente sinaliza mal para o mercado, o presidente está certo em fazer essa troca. Qual é a avaliação que o senhor faz desse momento da pandemia nessa questão também dos combustíveis, presidente? Veja, eu acho que trocar comando nesse momento é muito perigoso. Pode ter consequências muito negativas. E as razões alegadas para a troca são piores, porque mostram uma intervenção direta do presidente na política de preços de uma companhia estatal como a Petrobras. Eu sei que não é fácil, não quero jogar pedra, é mais simples jogar pedra do que justificar, mas, de qualquer maneira, me parece que é um pouco desatinado você estar trocando comandos nesse momento. Me preocupa mais a mudança rápida, súbita, de ministro da Saúde, mas na Petrobras também, pelos efeitos que isso vai ter. Você sabe que o preço da gasolina no Brasil está ligado ao mercado internacional. Isso foi uma luta complicada. Eu participei em parte desse processo, a definição de como é que se define o preço do petróleo e a intervenção política, né, no preço de uma commodity é muito negativa a longo prazo. Eu sei que quem está no governo fica aflito, porque, claro, se subir o preço, o pessoal fica contra. É natural que fique contra. Mas, às vezes, não tem outro recurso. Deixa subir o preço. Você tem que deixar que o mercado se ajuste, funcione. O pior é muita intervenção com o propósito de resolver a questão, porque vai dar o oposto. O governo tem sempre o propósito, quando é bem intencionado, em geral de segurar o preço, porque isso aumenta a popularidade, mas isso não funciona, porque os preços têm sua dinâmica própria. Isso quer dizer que você não deva prestar atenção no modo de vida das pessoas? Não, tem que prestar atenção. Mas por que mexer no preço do petróleo, que é uma commodity? Arranje uma outra solução. Eu sou favorável ao que está acontecendo. Está havendo um auxílio emergencial que o Congresso decretou. Tem que fazer, porque você não vai deixar as pessoas morrer de fome ou morrer de falta de trabalho. Então, o mesmo vale para a questão do petróleo. Se for necessário, é melhor subsidiar as pessoas do que mexer no preço. Mexer no preço do jeito que foi mexido é provocar realmente um possível desastre, eu espero que não haja, mas um possível desastre, porque os mercados costumam reagir de uma maneira súbita e não gostam, né?
E vamos ter um outro problema tão complicado quanto, que é o preço da carga, né? E isso é dificílimo. Eu enfrentei greve de caminhoneiro, não é brincadeira. Isso é um grupo poderoso, é um grupo que tem lá seus interesses, sua maneira de ver o mundo, e quando sobe muito o preço da gasolina ou do diesel, eles reagem, podem reagir. Como é que o governo vai atuar nessa circunstância? Eu me recordo de eu ter sido obrigado a mandar tropa para cercar a destilaria de petróleo. Isso, para mim, era uma coisa violenta. Bom, não sei se foi certo ou foi errado. Naquele momento não tinha outro jeito de não fazer com que as refinarias funcionassem, porque faltava abastecimento. Aqui não há esse risco nesse momento. Pode vir a ver. Se o governo começar a errar muito, paga preço. E quem paga preço não é o governo só. Somos nós todos que vamos pagar o preço. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado. O governo tem que entender que as regras de mercado, você gosta delas ou não, elas existem e você tem que mexer. Quando for mexer, se tiver que mexer, tem que explicar muito ao país. Não pode ser de repente assim, porque o país não entende. Não entende que a reação pode ser súbita. Presidente, aliás, o senhor falou sobre auxílio emergencial e o governo do senhor colocou em pauta algo que na época era quase que uma novidade, né, na discussão econômica e política, que era a necessidade de equilíbrio de contas, ajuste fiscal, e é uma história que se arrasta desde então, e a gente está procurando ainda esse tal equilíbrio. E nesse momento, com o déficit em alta e o auxílio emergencial ressurgindo, há uma discussão colocada mais uma vez que é até onde o Estado pode ir em relação a atender as necessidades da sua população, mesmo que emergenciais, versus a necessidade de fazer com que o gasto do Estado caiba naquilo que ele arrecada. Como é que o senhor vê essa equação hoje, presidente? Da minha experiência, no tempo que eu fui ministro da Fazenda primeiro, depois presidente da República, você tinha um problema muito sério, porque as pessoas não entendiam o mecanismo pelo qual se desencadeava o processo inflacionário e atribuíam aos especuladores. Queriam prender os grandes atacadistas do mercado, não sei o que e tal. E a minha posição era outra, preciso entender do que se trata. E, no caso, era a falta de ordem pública nas finanças. As finanças públicas estavam muito descontroladas. Bom, então, eu sou fiscalista nesse sentido. Acho que você tem que prestar atenção a como as finanças públicas estão funcionando. Como é que elas estão funcionando nesse momento no Brasil? Não há ainda uma tendência inflacionária aberta. A dívida subiu muito, vai subir mais. Eu acho que é de prever que a dívida aumente. Isso é perigoso, mas às vezes é inevitável. E o governo tem que estar sempre segurando o gasto. Não é agradável ser presidente da República nas circunstâncias brasileiras. É sempre difícil. Você tem que segurar o gasto e os ministros que são das áreas sociais querem gastar mais, tem motivos para gastar mais. Precisa ter um certo equilíbrio, mas é preciso ter um olhar para o gasto público. Você larga o gasto público, você mais cedo ou mais tarde paga preço. E o preço é a desordem, a sua incapacidade de controlar o conjunto do funcionamento da economia. Nós estamos num momento delicado no Brasil. Eu vi dados recentes mostrando que o investimento está diminuindo, investimento estrangeiro. O nacional provavelmente também diminui, porque as pessoas ficam com medo. Então, você tem que dar tranquilidade ao país. Tem que explicar muito, tudo que vai fazer tem que explicar. Deixa eu contar um casinho. Uma vez eu fui chamado pelo Silvio Santos, eu era ministro da Fazenda, para explicar, ir a um galpão onde ele funcionava, que era nas margens do Rio Tietê, aqui em São Paulo. Eu fui. Cheguei lá, ele conversou um pouco comigo, eu digo, ele não está entendendo nada. Na caminho para o auditório, ele me disse, olha, nós vamos falar para um auditório de 12 anos de idade, a média mental aqui. Bom, e ele entendeu tudo, e ele fazia as perguntas adequadas, e me fez responder de uma maneira que as pessoas entendessem. Bom, isso precisa ser feito. Quer dizer, quem governa não adianta usar palavras muito complicadas, tem que explicar ao país o que está acontecendo. A pior coisa para o país é quando você pega de surpresa. Tem que dizer com esperança, dizer, eu estou comandando, vai para essa direção, eu estou agora apertando os preços, mas amanhã vai melhorar, não sei o quê, não tem emprego hoje, mas vai ter amanhã. Tem que criar uma esperança. Eu acho que isso é que está faltando no Brasil, a construção de um futuro mais promissor.
Presidente, voltando rapidamente à questão da Petrobras, essa sua resposta agora nos remete a um problema, enfim, pode definir bem, né, a estratégia ou o cuidado em torno da questão da Petrobras. A gente vê, inclusive o senhor falou isso também, né, que é preciso preservar o mercado. É como se o mercado fosse um monstro que não pode ser despertado, né? Porque, assim, as pessoas ficam falando muito na questão do mercado, advertindo para os interesses do mercado em torno da atual política de preços, mas a Petrobras não se submete às leis de mercado, né? A Petrobras, por exemplo, não se submete à principal lei de mercado, que é a da concorrência. O senhor não acharia mais saudável, por exemplo, remover a proibição que está em vigor, até por imposição constitucional, da proibição da importação de derivados de petróleo, para fazer com que a Petrobras concorra em igualdade de condições com outras marcas, com outras bandeiras, com outras petroleiras? O que é que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte: primeiro, o mais importante para quem está governando não é preservar o mercado, é preservar as pessoas, a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas. E nem sempre coincidem. O mercado tem suas regras, mas muitas vezes essas regras afetam negativamente a um conjunto grande de pessoas. O governo tem que ter um papel regularizador, de equilíbrio desse processo. Sua pergunta vem nessa direção. Ou seja, você deixar simplesmente olhar para o lado racional das coisas, sem olhar o lado vital das pessoas, você toma medidas que podem ser letais para muita gente. No caso da Petrobras, eu fui defensor da Petrobras, meu pai, meus tios, todo mundo se meteram fazer a Petrobras, que era uma defesa nacional, não sei o quê, tudo bem. Mas ela é uma empresa. E como uma empresa, ela tem que estar submetida a certas leis de mercado. Nada melhor do que você ter concorrência. Então, eu acho que todas as regras que limitam a possibilidade de haver concorrência, depois que você tem uma empresa madura, como é o caso da Petrobras, elas vão em benefício do monopólio, mas não vão em benefício da população necessariamente. Então, você tem que olhar. Se for o caso, abre. Em certos momentos, em certas condições, você tem que equilibrar o jogo, né? Eu acho que essa questão do Estado e privado não deve ser visto como polarização. Você não tem país nenhum do mundo em que o mercado exista e imponha. Sempre tem alguma regulamentação. Nos Estados Unidos, eu vivi nos Estados Unidos. Lá tem muita regulamentação, né? É claro que você não pode matar as regras fundamentais do mercado. Então, você tem que ter equilíbrio. Se você tiver muita regulamentação, você mata a capacidade de empreendimento, você mata a concorrência, acaba dando monopólio, é negativo. Para quem? Para o povo, porque é positivo para quem controla o monopólio, seja privado, seja público. Não é bom. Então, é preciso ter equilíbrio nessa matéria. No caso do Brasil, a Petrobras é uma empresa consolidada. Eu acho que haver um pouco de concorrência não vai mal a ela. Ela melhora o seu desempenho, tem capacidade para desempenhar melhor. Há uma regra, no caso do preço da gasolina, que ele funciona em função do mercado internacional. Isso tem que ser... Eu sei que é difícil, porque em certos momentos no mercado internacional o preço dá um salto. Você pode tomar medidas compensatórias, mas tentar imaginar que o governo de um país tem força para controlar o mercado mundial é ilusão, não tem força. A longo prazo acaba perdendo, e o povo acaba perdendo. Então você tem que jogar com discernimento, nem estar do lado da pura regulamentação, nem do lado do puro mercado. Porque o puro mercado vai olhar para o interesse do dinheiro. E a pessoa vai dar a impressão de que pode gastar o que quer. Não pode, tem limite, né? Eu acho que o governo atual está numa disjuntiva complicada, porque ele está tendo uma pressão muito grande para gasto de saúde, que ele precisa ter, tem que atender, e por outro lado ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, senão vai se endividar. E ao se endividar, a longo prazo, prejudica a maioria também. Então tem que fazer um jogo de equilíbrios que não é fácil. Eu digo isso, pode parecer até uma coisa que imprópria dizer, eu vou repetir. Esse negócio de governar não é bom, não, é muito difícil. Não vale a pena ser presidente da República do ponto de vista de fruição da vida. Aquilo ali é uma dor de cabeça, porque é isso o tempo todo, o tempo todo. Às vezes é a gasolina, é o preço do combustível, outras vezes é a energia elétrica que está faltando, outra vez é o investimento que não vem, outra vez é o capital estrangeiro que está faltando, forçando decisões. Você está o tempo todo, você tem que ser árbitro, tem que ver quais são os interesses em jogo e tem que compor olhando sempre a resultante. A resultante
é para o bem do público ou não. É isso que tem que ser. E o bem do público não é de imediato. Muitas vezes, no momento, tem que apertar. Porque mais adiante vem, você libera. Você pode ter sorte que vai liberar na época da eleição. E pode não ter sorte. Mas não tem importância, não tem que pensar na eleição. Tem que pensar na história, no progresso do país. Se for necessário, faz-se. Se não for necessário, não se faz. Mas eu fico, às vezes, com medo do governo atual estar um pouco demasiadamente preocupado com a eleição. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é o nosso convidado hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Na sequência, nós vamos falar com ele sobre política. Estamos de volta aqui na entrevista de hoje do Jornal da Bandeirantes Gente com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Vamos conversar sobre política. No último bloco, o presidente falou aí sobre essa ânsia de alguns governantes por eleição. Ano que vem nós vamos ter eleição presidencial no país. E eu vou ser claro e direto na pergunta para o senhor. Quem será o candidato do PSDB na eleição do ano que vem à presidência da República, hein, presidente? Bom, eu não tenho bola de cristal. Você tem no PSDB pelo menos duas pessoas bem posicionadas, porque tem o poder já na mão. O governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul. Ambos são do PSDB, ambos parece que aspiram à presidência e ambos têm, em tese, condições de serem candidatos. Qual vai ser a minha posição? Posso dizer com clareza aqui, sem nenhum problema. É o seguinte, eu acho que, como eu sou contrário ao que está acontecendo no governo atual, eu acho que o PSDB, se quiser ganhar, tem que jogar com aquele que for capaz de aglutinar mais forças para ganhar do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, você gosta ou não gosta, que é outra questão, tem poder, tem voto, foi eleito pelo voto. Portanto, ele tem capacidade de chegar à população. Você tem que ter um candidato do outro lado, ou dos outros lados, que tenha essa capacidade também. Há pessoas que não têm partido, mas que são também capazes de chegar lá. O Luciano Huck é um caso. Mencionado aí. Enfim, é cedo, mas não é tão cedo assim. O jogo eleitoral vai galopar. É questão de pouco tempo, nós vamos ter que colocar essa questão de uma maneira mais clara. Eu já avancei a minha posição. Eu serei favorável àquele que eu perceber, posso estar errado, mas no momento que eu perceber, eu direi quem é que pode juntar forças para ganhar do governo do Bolsonaro. Seja do PSDB ou não. Eu acho que nessa hora ele tem que ser bastante pragmático nessa questão. Né? Claro que eu prefiro que seja do PSDB, mas pode não ser. Eu não sou sectário nessa matéria. Presidente, o PSDB passa por um momento importante, inclusive de divisão, de racha, né? A gente assistiu agora recentemente o governador de São Paulo, João Dória, com o seu jeito trator de ser, né? Tentou assumir o comando do partido, tentou expulsar o deputado e ex-presidente do partido, Aécio Neves. Houve uma reação do partido a essa tentativa. O governador meio que ficou isolado nessa história toda. Foi quando surgiu o nome do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, como opção do partido para a presidência da República. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê esse comportamento de governadores? Eu não digo pelo governador do Rio Grande do Sul, que nem se pronuncia sobre isso, mas essa atitude um tanto quanto agressiva, digamos assim, do governador João Dória, que acabou possibilitando uma situação de quase isolamento no contexto nacional do partido. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que em política você tem que ir devagar. O apressado come cru. É melhor comer cozido, né? Então, eu acho que é melhor ir um pouco mais devagar. Expulsar o Aécio Neves não tem sentido. O Aécio foi candidato nosso várias vezes. E não se consegue. Ele tem estrutura em Minas, ele tem apoio em alguns setores do Congresso. É difícil. Não aproveito. Acho que é um engano você imaginar que pode afastá-lo. O governador Dória é meu amigo. Bom, tudo bem, mas ele também, eu vou ver se ele vai ser capaz ou não de juntar forças. Eu já disse aqui, meu apoio a qualquer um deles depende da visão que eu venha a ter, dependendo da ação deles. Como é que vai ser a ação deles para juntar ou não juntar? Eu sempre fui partidário de que você tem que, não adianta ficar com uma coisa sectária, uma pessoa, um grupo, um partido. O Brasil é muito grande, muito diverso, tem interesses muito diferentes. Eu me lembro quando eu fui candidato a presidente da República, eu nasci no Rio. As pessoas nem sabiam que eu era carioca, já que eu era paulista. Mas quando eu fui para a Baixada Fluminense, eu levei um choque. Porque o pessoal andava com correia de ouro, os chefes da Baixada, do MDB antigo,
eram tudo gente, a meu ver, difícil de você lidar com eles. Tinha o Marcelo Alencar, que era governador, que sabia lidar. Bom, a minha assessora de imprensa, Ana Tavares, que era muito boa, não vai tirar fotografia com essa gente. Eu tirava a fotografia, porque essa gente é o partido. Você tem que tirar. Né? O negócio de política é assim. Né? E, enfim, eu aprendi muito ao ser candidato, porque você tem que falar com as pessoas. E as pessoas não são iguais, são muito diferentes. Se você não for capaz de ouvir o outro, está perdido na política. A arrogância atrapalha. Né? A mim diziam que eu era arrogante, mas eu não sou arrogante. É bom de dizer, eu não sou bobo. Eu não sou arrogante. Eu sempre tive capacidade de conversar. Claro que eu não mudo o meu estilo. Eu não vou fingir que eu sou o que eu não sou. Eu pertenço à classe média, ilustrado, sou professor de universidade e tal. Não vou deixar de ser assim, mas eu abro o ouvido. Meu pai foi deputado, era general, e era surdo de um ouvido. Ele dava, quando ele tinha uma conversa que não o interessava, ele dava o ouvido surdo, mas fazia de conta que estava ouvindo. Tem que fazer de conta que está ouvindo, pelo menos, se você não conseguir ouvir. Né? Eu acho que isso, eu não sei quem desses que eu mencionei aqui, que são candidatos, vai ter mais capacidade de ouvir e acomodar interesses. Você não faz o que você quer, você faz o que você pode. E você, num país como o Brasil, com interesses tão diversificados, você tem que fazer uma composição. Mas sempre você tem que ver qual é a resultante dessa composição. É aí que você vê se você tem algum compromisso com valores ou não. Você está organizando para fazer o quê? Para beneficiar quem? Só o mercado ou o povo também? Ou o povo e não o mercado, que também não dá certo. Né? Você é capaz de olhar de vários lados, você é capaz de expressar um sentimento que aglutine, né? Isso é fundamental. Não adianta sair correndo agora e tentar impedir que os outros apareçam. Não vai dar certo, porque vão aparecer. Se tiverem força, vão aparecer. E a minha posição pessoal é que quanto mais, melhor. Né? Eu nunca tentei sufocar ninguém. É muito difícil quando você é presidente, porque você tem que escolher ministros, e alguns ministros são poderosos. E são poderosos que são independentes. Então, os que dizem 5 presidentes toda hora não são os melhores. Tem que ter gente que tenha força própria para poder. É difícil. Mas líder é aquele que é capaz de liderar os que são líderes. Isso que nós precisamos no Brasil. Tem que liderar os líderes. Bom, tem gente, você mencionaram vários nomes, tem potencial. Nós vamos ver daqui para frente. O que eles vão fazer? Vão ser capazes de conter a sua ansiedade de chegar ao poder? Vão ser capazes de conversar com todo mundo? Vão ser capazes de ter um projeto que entusiasme o país? Eu me lembro de Juscelino. Juscelino inventou uma coisa inviável na época. Inventou o equilíbrio econômico do Brasil. Inventou Brasília. Parecia um poeta falando. E entusiasmou a população. Ganhou a eleição. Agora, não era tão difícil que era contra o general Lott, que não era bom assim. Ele era bom de bico, né? Mas isso é importante. Bom de palavra. Política não é só palavra. É gesto, é ação, é recurso, mas é também palavra. Quer dizer, quem vai ser capaz, desses vários que nós mencionamos aqui, de, ao falar, convencer. E convencer quer dizer vencer junto. Ninguém vence sozinho. O político, você que pensa que vence sozinho, está enganado. Então, não se impõe. Isso é outra coisa. Se tem força, quer impor, faz ditadura. Impõe. Mas vencer democraticamente é vencer junto. E você só vence junto quando convence. Você tem que dar os argumentos para que as pessoas fiquem do seu lado e passem a desejar aquilo que você vê como viável para o Brasil. Quem for capaz de fazer isso pode ganhar. Digo pode porque tem outro lado. E não é um lado só, tem vários lados. Né? Mas no fim ficam dois. Né? Então você tem que ter a humildade de entender, não pode menosprezar o outro lado. O outro lado é forte. Presidente, é verdade que o senhor está funcionando agora como o pacificador do PSDB? Quê? O senhor está funcionando nesse momento como a pessoa que está colocando panos quentes nessa temperatura mais alta dentro do PSDB, presidente? Não, eu escrevo. Vocês pensam que eu tenho vida partidária? Eu não tenho. Eu fico em casa escrevendo. Eu vou para a fundação que eu dirijo, falo com jovens, falo com o mundo todo, falo por internet, não sei o quê, e digo o que eu penso. Eu não estou na prática diária com o PSDB, nem com nenhum partido. E falo com gente de vários partidos. Eu acho que minha função não é de dirigir um partido, é de dizer, nessa altura da vida, eu não cito assim, eu tenho liberdade para dizer o que eu penso. Está certo, está errado, os outros que vão dizer, não sou eu.
Se eu estou falando, eu acho que está certo. Mas os outros podem achar que não, e podem me mostrar que eu estou errado. Mas eu não estou querendo botar pano quente nenhum. Cada um é de um jeito. Aliás, não adianta. A essa altura da vida, eu não vou perder tempo de conter aqueles que são incontroláveis. Não, são incontroláveis. Às vezes o povo quer gente incontrolável, gente que faz e acontece e tal. Não sei. Eu acho que não é o caso. Eu acho que no caso agora, o Brasil tem uma massa crítica grande de pessoas, tem mídia que é muito ativa, tem a classe média que tem seu peso, e tem gente que pensa, tem os sindicatos, as igrejas, etc. Você tem que dar um caminho. Qual é a rota de crescimento? Quando nós terminarmos essa pandemia, vai ter desemprego e vai ter pobreza. Problemas que nós já tínhamos começado a encaminhar no passado. Vamos para trás. Nós vamos para trás aqui, não é o Brasil. O mundo todo deu um salto, uma cambalhota que caiu para trás. Bom, para nós é grave isso. Hoje eu estava vendo um jornal dizendo que o Brasil deixou de ser considerado, por causa da defesa da floresta, ou algo assim, ou do meio ambiente, deixou de ser do grupo daqueles que têm o futuro garantido. Eu não acho isso, não. Eu acho que essas coisas são muito precipitadas. Nós temos muitas condições. É preciso reavivar essas condições, mas tem que, de novo, inspirar confiança no futuro. E quem for capaz de inspirar confiança no futuro, terá meu apoio. Lá em Alagoas, muito querido, e até porque é considerado praticamente um morador do belo município da Barra de São Miguel. Aí eu queria saber do senhor, passada essa fase aí dura da pandemia, o senhor pretende revisitar a Barra? Pretendo. Você sabe que eu tenho uma certa relação com a família do Teotônio, né? Um certo parentesco. Minha mãe nasceu em Manaus, da família dela era de Alagoas. Meus avós maternos são de Alagoas. Alagoas é lindo, tem praias fantásticas. A Barra de São Miguel é uma delas, né? E realmente, se for possível, eu volto para São Miguel. Precisa passar a pandemia. Antes disso, não, que eu não quero passar, não quero ser responsável por transmitir vírus para ninguém. Muito bem. Federal, né? O papel da Suprema Corte hoje com decisões polêmicas, decisões importantes, né, de preservação da democracia depois de algumas ameaças, prisão de um parlamentar, o que, claro, mobilizou, né, o Congresso Nacional em torno de uma nova proposta de emenda constitucional para aumentar a imunidade parlamentar. Como que o senhor vê hoje o papel do Supremo? O Supremo exagera em algumas decisões? O Supremo está correto em tomar essas decisões nesse momento? Queria uma análise do senhor sobre o papel da Suprema Corte Brasileira. Olha, o que eu vejo que o Supremo está fazendo, eu quando era senador, eu ia muitas vezes assistir a sessão do Supremo. Ia anonimamente, para ver. Eram outras pessoas, era o Pertence que brilhava para um lado, o professor daqui de São Paulo do outro lado, e ficava observando. O Supremo sempre teve um papel importante no Brasil, continua tendo. E tem que ter a capacidade de ir contra aquilo que o sentimento político momentâneo pode achar que é o certo. Ele tem que seguir a Constituição. Eu acho que essa questão de você dar demasiadas regalias aos parlamentares não é o caso, não é necessário, né? É claro que você não vai ter que preservar a liberdade de expressão, o voto. Isso é uma coisa diferente de você de permitir que o parlamentar, por isso, tenha regalias. Eu fui parlamentar há alguns anos, meu pai foi deputado também, meu bisavô também. Bom, isso não quer dizer que você tem que se sentir privilegiado por ser parlamentar. O parlamentar é um servidor qualificado que tem certas funções a desempenhar. E não por isso tem que ter imunidades quando ele erra, né? E o Supremo tem que ter o bom senso de saber bem o que é preservação do direito de opinião daquilo que é transgressão da lei. Ninguém tem direito de transgredir a lei. Nem militar, nem parlamentar, nem presidente da República, ninguém. Eu acho que isso tem que ser uma regra da democracia. Eu sou favorável que o Supremo continue funcionando com independência. Não sou favorável a essa visão corporativista de bater os primeiros teus. É a tendência brasileira. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que é preciso ter mais um sentimento de igualdade, e essa igualdade implica em que a lei vale para todos, e o Supremo é quem define a lei. Não gostou da definição dele? Paciência, eles foram escolhidos, foram sabatinados, às vezes o Senado é mole na sabatina, deve ser mais duro na sabatina, né? Às vezes o presidente pode errar na indicação,
Mas eles não estão lá por acaso, estão lá porque tem uma certa história. E eles têm que preservar essa história mantendo a sua independência. Mas, presidente, tem muita gente que acha que o Supremo já não é aquele, né? Por exemplo, cujas sessões o senhor acompanhava de vez em quando. O que eu queria saber é o seguinte: há muitas críticas em relação ao Supremo atual pelo seu viés intervencionista, digamos assim, né? É um Supremo que cada vez mais interfere nas decisões do Poder Legislativo, por exemplo, né? É um Supremo que interfere até nas prerrogativas do chefe do Poder Executivo e assumindo, inclusive, um papel de legislador, às vezes, né, estabelecendo regras que não estão na legislação, às vezes fazendo interpretações criativas da Constituição e frequentemente desagradando a muita gente e assumindo o papel de uma espécie de tutor dos demais poderes. O que é que o senhor acha dessas críticas? Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, é função do Supremo interpretar a Constituição. Precisa ver se a interpretação é justa ou é equivocada. Se o Congresso tem poder para mudar até a Constituição, se for o caso, né? Então, eu acho que você tem que ter a noção de que você tem divisão de poderes, equilíbrio dos poderes, Montesquieu, é fundamental. A democracia depende disso. Quer dizer, cada um tem que exercer os poderes plenamente, sem a interferência do outro. Que vai haver tentativa de intervenção, pode haver, em vários momentos. É preciso que os poderes tenham capacidade de um conter o outro e ter o apoio da opinião pública para essa contenção. Eu não vejo que o Supremo esteja, nesse momento, se excedendo tanto quanto dizem, né? Eu acho que é muito mais um sentimento corporativo de defesa de prerrogativas dos parlamentares, e algumas são razoáveis, de opinião, de voto e tal, mas outras não são razoáveis. Só porque é parlamentar não pode desrespeitar a lei. Se a lei está errada, quem muda é o Congresso. Quando a lei é vaga, o Supremo interpreta. É verdade isso. E às vezes a interpretação pode mudar o sentido. O Congresso tem poder para refazer. Usa o poder, né? Eu acho que quanto mais a gente respeitar as regras do jogo, melhor é para todos nós, né? Porque nunca ninguém sabe quem é que vai estar mandando. A ideia de que antes foi melhor é permanente. No meu tempo, o Supremo era melhor, não sei o quê, o Congresso era melhor. Isso é um pouco conversa fiada. Nunca foi tão bom nem tão mal. E você não pode se basear na exceção, tem que se basear na média. E na média tem que ver que ele tem que respeitar algumas regras, estão definidas. A Constituição eu fui da Constituinte, que ajudei a escrever a Constituição. Tem coisas frágeis? Tem. Muda. Você tem regra para mudar. Desde que se respeite a regra, tudo bem. E na medida em que se começa a exagerar, eu defino o que deve ser, é o começo do fim. É o começo da falta de ordem num país. A tentação de você, sobretudo quando você é presidente, você influenciar, interferir, é grande. Seu ímpeto é imediato. Você é contido pelo quê? Pela força dos outros, né? Bom, e no limite tem as forças até militares, não devem se meter. E não se metem, em geral, né? Mas a gente sabe que estão por trás. E tem que estar por trás em termos de quê? Defender a Constituição. Eu acho que isso é a regra fundamental da democracia. A Constituição, eu sei que às vezes o Supremo interpreta de uma maneira peculiar, mas o Congresso tem poder para alterar a Constituição, se for o caso, né? Então eu não tenho essa visão eu não tenho medo de um Supremo que seja sobrepassando seus limites. Eu não vejo que seja assim. Presidente Fernando Henrique Cardoso, conosco hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, para a gente terminar a nossa conversa, minha última pergunta sobre a Operação Lava Jato. Queria saber qual é a visão, a posição do senhor a respeito dos legados da Lava Jato, tanto em relação ao combate à corrupção, quanto a outros efeitos colaterais, como a visão negativa que hoje parte da sociedade tem dos políticos, destruição de empregos em empresas que foram investigadas pela Operação Lava Jato, e a nova agora questão relacionada a isso, com aqueles vazamentos, indicando conversas entre procuradores e o juiz Sérgio Moro, passando ali do ponto daquilo que a lei determina. Só acha que a Operação Lava Jato hoje deixa um legado mais positivo ou nem tão positivo assim, presidente? Não, eu acho que deixa um legado positivo, porque não é fácil lidar com gente poderosa e rica. E a Lava Jato teve a competência para julgar e botar, às vezes, na cadeia,
pode estar certo ou pode estar errado, mas ela não se intimidou diante disso. Houve exagero? Provavelmente sim. São seres corrigir, se houver, é possível corrigir. Na verdade, você tem vários tribunais que julgam. A Lava Jato apenas faz a investigação, acusa, e aquilo passa pelos tribunais. Cabe aos tribunais fazer peneirar, dizer o que é certo e o que é errado. Pode ser ultrapassado algum limite? É possível que tenha ultrapassado, mas na média eu creio que teve um efeito positivo. Qual foi o efeito positivo? Coibir os poderosos de utilizarem o seu poder para fins pessoais. Isso é muito importante. Se você não tiver o medo, ou melhor, um instrumento legal que limite, a tentação é grande. E os seus amigos, a sua família, vão pressionar no sentido de dar um jeitinho. A nossa cultura é permissiva. É preciso que haja um limite a essa permissividade. Então, no geral, eu sou favorável. Ao dizer isso, eu não quero dizer que sempre ela tenha acertado no meu modo de pensar, e eu preciso examinar cada caso, né? Pode ter errado, mas eu não acho que errou por causa, nem mesmo por ter conversado. Essa ideia de que o juiz não fala com o procurador é ilusória. Todo mundo fala com todo mundo. E depende do que, o modo como isso é feito. Isso afetou a decisão ou facilitou o conhecimento para o país da verdade. Ou melhor, os fatos, tais como eles aparecem como verdade. Isso que é a questão central. Não é tanta questão de se foram mantidas as formalidades do recato das personalidades, dos juízes, dos procuradores, cada um do seu lado, porque isso é ilusório. Em certos momentos conversam mesmo, né? Bom, todo mundo tende a conversar com todo mundo. O problema é conversa fiada ou está baseada em dados? O que foi levantado é verdadeiro ou é falso? Houve roubo ou não houve? Quem roubou? É fulano que dizem que roubou mesmo, participou mesmo, não participou, até que ponto? Isso é capaz de se rever nos tribunais. Mas eu não acho que essa atitude que agora diz uma espécie de sentimento anti-Lava Jato. Eu não participo desse sentimento anti-Lava Jato. Eu acho que ela foi uma operação importante, que deu ao país a noção de que cada um que está no poder tem que se comportar de uma maneira adequada e que houve abusos, e que precisa coibir os abusos. Eu sou favorável a isso. E eu fui poder, agora não tenho poder nenhum, mas tive poder. Mas a vida inteira procurei, nem sempre consegui, mas procurei respeitar as regras, né? Eu acho que é necessário que se respeitem as regras. E a Lava Jato foi uma espécie de puxão de orelha, porque, olha, vocês estão indo longe demais. Parem com isso. Pararam, né? Diminuiu essa infinita transigência por parte dos poderosos com relação à manipulação de meios públicos para benefícios privados. Diminuiu. Então, eu acho que teve um efeito positivo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi entrevistado hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado e boa sorte.